Vamos conversar com o cientista político e filósofo político, Dr. Átila Amaral, que participa direto de Fortaleza. Dr. Átila Amaral, essas eleições na Argentina, o candidato da direita, antes da realização do primeiro turno, estava praticamente empatado com o candidato da situação. Quando as urnas foram abertas, o candidato da situação ficou 6 pontos à frente do candidato Javier Milei. Quais os fatores que concorreram para essa mudança? O poder estabelecido, ele tem mais facilidade, sobretudo nas regiões interioranas, de movimentar o eleitorado, ele é mais organizado, existem os agrados nessa locomoção. Não estou falando aqui daquele nosso debate aqui do Brasil, né, das mortadelas e tal, mas existe esse aspecto que conta, que existe uma estruturação, uma organização melhor da esquerda, sobretudo da esquerda, estando no poder. Há também alguns posicionamentos do candidato Milei que tenham contribuído um pouco para essa situação. É claro que ele fez algumas críticas muito pesadas ao Papa, né, o Santo Padre. É claro que o fato dele criticar o Papa não vai encontrar necessariamente oposições entre católicos, que também às vezes têm alguma posição crítica, sobretudo na esfera política, mas com uma linguagem menos radicalizada. Quando a linguagem ultrapassa certos padrões, isso aí pode criar problema, ele pode perder voto por causa disso. E há também um fator que nós não podemos desconsiderar: o governo usou aquela tática, a carta do medo. Porque quando o Estado interfere na economia, ele estabelece certa dependência. Então, qual é o raciocínio? O governo vai usar o seguinte argumento: entrando um governo de visão mais liberal, ele vai cortar gastos. Então, isso vai impedir que isso vai implicar o quê? Redução dos subsídios, talvez vocês possam perder alguns dos programas. Se lembra que em eleições anteriores, por exemplo, Lula Aécio, quando se ameaçava, o outro lado ganhando e desapareceu o Bolsa Família, então, isso foi muito forte aqui no Nordeste. Então, foi esse conjunto de fatores, né? Fatores que têm a ver com a melhor organização da esquerda que está no poder. O peronismo começou com expressão de direita, mas depois o peronismo se esquerdizou, ou seja, associou o discurso populista, que era de direita, migrou para a esquerda, mas tem esse viés de assistencial, paternalista, que não era um viés da esquerda clássica. Esse conjunto de fatores, no meu entendimento, fez com que houvesse essa mudança. As pessoas ficaram com medo. Claro, existe um aspecto que é o aspecto decisivo para mim da candidatura do Milei, que, embora ela represente uma ruptura, ele precisa traduzir essa mudança de uma forma mais próxima da realidade. Porque, por exemplo, essa ideia de acabar com o Banco Central, sair do Mercosul, são ideias que, se não forem apresentadas como certas mediações, elas representam coisas muito traumáticas e que podem amedrontar mesmo agentes econômicos. O que é que está na discussão agora? O candidato do governo, ele tem a dianteira. Não é uma dianteira folgada, porque se trata de uma eleição de clivagem cultural. Há uma disputa que perpassa as questões políticas, mas que acaba indo além delas e associando a discussão toda a uma concepção de fundo do que é a sociedade. Isso, geralmente, quando a eleição está marcada por essa clivagem cultural, ela divide. Eu acho que, de qualquer maneira, o fator que poderia desequilibrar essa eleição em favor do Milei seria algum tipo de aproximação dele com a Sandra Bullock, porque ela tem um partido organizado, ele fez, parece que 30 e poucos deputados, o partido dela tem em torno de 100, né? Os dois juntos teriam condição de enfrentar o peronismo. No contexto dos candidatos do governo, o Márcio é o mais moderado, ele reatou a amizade com os Kirchner, mas ele já chegou a brigar com os Kirchner no passado. O Milei até agora está levando a eleição no campo sentimental, que é importante. Ele tem que questionar, ele tem que radicalizar para poder agregar, né, e suscitar, em especial, ele suscita a confiança dos jovens na candidatura dele. O candidato Milei precisa ter um momento de tranquilidade para organizar. Até esses acordos, não se fala assim tão abertamente, você só fala depois que a coisa está fechada, que você... Falta aí aquelas mediações na política, da razoabilidade. Aqueles dois candidatos que juntos fazem cerca de 10%, os votos dos dois candidatos tendem aí para o máximo. Ou seja, digamos que ele mantém os votos que ele tem e sairia 36 para 46. Por outro lado, esses 23%,
20% deles tenderia a ir para o Milei, porque pela identificação ideológica maior. Embora as pessoas tenham, existem aspectos que não são propriamente ideológicos, mas que são carregados por uma retórica do Milei, que vai acabar com o Banco Central. Ter isso aí como um ideal para você, ao longo do tempo, conseguir é uma coisa, certo? Agora, dizer que você vai fazer isso agora, cria uma desestabilização, implica uma desestabilização econômica gigantesca. Então, eu não sei se tem gente perto dele para dizer que ele precisa, em um determinado momento, produzir um discurso que não é contrário ao que ele vem pregando, mas que é uma versão mais factível para poder conquistar o eleitor. Essas questões aí do dinheiro, da organização, ele vai ter que denunciar e que brigar. Mas não há como ele evitar, porque ele está lidando com o poder que está estabelecido, que tem, portanto, os mecanismos de mídia, os mecanismos de organização social, de sindicato, a dependência da população em geral em relação ao governo talvez seja maior na Argentina do que no Brasil, só para lhe dar uma ideia. Tem uma força muito grande. É claro, não quer dizer que essas pessoas todas votem no governo, não, mas uma grande maioria vota. Ou seja, eles já saem de um patamar muito elevado. O que eu acho que falta lá é também o estabelecimento de um discurso assim, mais articulado, mais organizado para as pessoas entenderem. Porque alguém pode achar, tudo bem, se eu acabar com o Banco Central, o que é que vai acontecer? E se eu sair do Mercosul? Eu não tenho um grande prejuízo em sair do Mercosul. Eu não estou dizendo que não seja interessante para sair do Mercosul de uma forma estudada, você calculando os passos, mas, do modo como ele fala, cria uma instabilidade. E outra, o Massa, depois que ele entrou na função dele, que é a função que é a mais responsável pelo caos atual, ele se aproximou mais do setor agrícola, para o negócio lá, que é o setor talvez mais hostil ao governo. A esquerda, ela tem essa malemolência, aquele pedaço ela já está bem light, mas se aproximou, ele montou um cara diferente, você não está mais lidando com aquele malvadão anterior, você está lidando com outra figura, que realmente é muito mais rápido do que o atual presidente. Fernando não tem nem comparação com o Massa. O Javier Milei, com a sua força, com a sua pujança, ele é muito. Mas o momento agora é de ganhar o centro dele. O eleitor tradicional dele, o jovem, não vai votar no Massa. Ele tem que ganhar esse eleitor que está no centro. Como é que o eleitor argentino se deixou amordaçar assim tão facilmente pela extrema esquerda? Olha, a dependência do Estado é grande, A formação das últimas gerações favorece essa dependência e essa visão. E muitas pessoas em muitas áreas do país não tiveram a experiência de uma economia capitalista funcionando normalmente. No nosso interior do Nordeste é diferente. Olha, se você pega São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, a maior parte do Rio Grande do Sul, o sul de Minas, e o Centro-Oeste, a maior parte do Centro-Oeste, Santa Catarina, Paraná, são lugares que têm experiência de uma sociedade capitalista mais ou menos funcionando, com agricultura, com pecuária. Aqui no Nordeste não. Em cima disso vem uma educação que transforma você num grande reivindicador, porque nada é sua responsabilidade. Faltou alguém, o governo, a sua família, dar a você o que você merece para poder crescer. Se não existir a mentalidade de que nós precisamos dar o melhor de nós para a coisa funcionar, em vez de enfrentar o nosso problema, passa pelas instâncias governamentais, mas passa primeiro por governo. Se não existir essa convicção, a sociedade não vai sair desse barato. Na Argentina, isso existe em larga escala. Eu acredito que algumas atitudes do Milei ajudaram esse serviço. Que essa experiência da direita do Mar, da Butch, é vital para o Milei. Ele precisa casar para poder ter um mínimo de estrutura, que a coligação do Massa tem mais outra. Mas se você juntar do Milei e da direita, é uma coisa muito próxima. Dá para ter um combate, mas aí ele vai ter que ter essa sabedoria. Eu vi aqui uma matéria em que a Argentina pode chegar a uma inflação de 180% este ano. Isso não vai ter reflexo em cima do Massa? Vai, mas o problema é que isso tem que ser bem esclarecido, bem veiculado para as pessoas. Se ele não conseguir amedrontar as pessoas o suficiente, ele não ganha. Porque o que o outro lado está fazendo é amedrontar. É dizer, olha,
Quanto é que você paga no metrô? Aí o sujeito diz, não, eu pago 5 pesos. Né? Ele vai dizer, olha, 2,5 é subsídio. O governo liberal vai tirar, agora você vai pagar no 5 integralmente. É chantagem bruta mesmo. Aí é o jogo da política. Se ele não tiver, o outro lado é mais organizado, tem as estruturas sindicais, tem o governo, tem apoio internacional e tenta escamotear a realidade tétrica da Argentina, que é uma inflação de 140%, caminhando para 180% ou 200%. Isso aí precisa ser explorado e se precisa dizer o seguinte: meu irmão, você está sendo esquentado como o sapo na fervura. Porque o sapo na fervura, ele não reclama, ele vai sentir. Se você não vocalizar isso, outra coisa, existem os sentimentos religiosos. Ele criticou dizendo que o Papa é muito próximo dos ditadores latino-americanos, agora só que ele usou algumas palavras muito pesadas, que não vão ajudar, seguramente. Então ele tem que ter uma visão, se ele pensa em ter uma abertura, uma realidade diferente na Argentina. Vai depender dele. Claro, às vezes existe a providência divina que cria fatores que estão fora do controle. A Argentina ela já vivenciou uma seca nesses 2 anos, que comprometeu muito a produção agrícola. Mas, mesmo em tempo ruim, eu não quero apelar para passagem ruim. Mas você se lembra, no meio da fuga do Egito, começaram a questionar Moisés. Moisés lá no faraó, a gente comia um simbolinho e tal. Isso aí são os símbolos do Egito. Quando você muda, você desestabiliza, as pessoas perdem aquelas falsas seguranças. E aí vem o medo. Aí quem está no governo diz, olha, você está ruim, mas a chance de piorar é grande. O outro lado tem que dizer, não, mesmo, você já está no abismo, você já está no caminho do abismo, se você não sair, é um jogo narrativo, você tem que ter a capacidade de articular isso. E aí eu acho que o Milei, tudo bem, ele é uma figura, mas se ele não tiver essa capacidade de se articular bem com esse outro lado e produzir um discurso mais consistente, ele não ganha. Aí nós vamos esperar, porque até o dia 19 de dezembro, no tempo da política, isso aí vale um século. Nesse intervalo pode começar até uma terceira guerra mundial, se é que ela já não começou.